A paz de Jesus, irmãos. Estamos aqui mais essa noite. Hoje, pela manhã, não foi possível ler a palavra do Senhor porque estava em viagem, cheguei de viagem e cansado e saí fazer algumas coisas, então não consegui ler a palavra do Senhor pela manhã. Então hoje, excepcionalmente, aí estou lendo a palavra do Senhor agora à noite, né? E por esses dias, como eu estou aqui no hotel aqui, até esse momento aí eu estarei fazendo a leitura da palavra do Senhor aqui no carro, né? Então, por esses dias vai ser assim, em nome de Jesus. Porque estejamos onde estiver, mas não podemos deixar de ler a palavra do Senhor. Estou do outro lado do oceano, mas a minha palavra está aqui comigo, em nome de Jesus. E hoje então, amados irmãos, a gente vai estar lendo aqui nós vamos estar lendo aqui hoje no dia desculpa. Vamos lá. Então hoje, né, no dia 7, vamos estar lendo Números 20 e 21, em nome de Jesus. Livro de Números. Números. Então vamos lá. Estaremos lendo aqui, ó, a morte de Miriam. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, desde já, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Você por ter nos guardado, Senhor. Por ter nos livrado, Deus, de todo mal, todo perigo, Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu no dia de hoje, Pai. O Senhor ter feito, Senhor, com que tudo cooperasse para o nosso bem, Senhor. E eu tão pouco tempo tirei para te adorar, te louvar, te bendizer, Pai. Mas desde já eu te agradeço por tudo, tudo mesmo, Pai. Te agradeço pelas encomendas que chegaram, tudo certo, Senhor. Agradeço pelo carro, Senhor. Te agradeço pelas compras, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Agora dentro da tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Deus maravilhoso, Espírito Santo. Venha falar comigo, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Venha me ajudar, venha me abençoar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Deus, e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus, fala comigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, te agradeço, meu Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Então, vamos lá. Então, assim ó, diz, ó. A morte de Miriam. E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Gades. E Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por não trouxestes, e que não trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos ali. Assim, ali. E os nossos animais. E porque fizeste subir
E por que fizeste subir do Egito para trazer-nos a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus irmãos. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, e como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação de diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua voz e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e beberam a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, mas para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis a esta por isso não metereis a essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem para Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz seu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que vos sobreveio, mas nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos anos. E como os egípcios nos maltrataram, nós e a nossos pais clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos seus termos. Deixa-nos passar pela tua terra. Não passamos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviamos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos seus termos. Porém, Edom disse-lhe: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim
recusou Edom de deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seu povo, porque não entrarás na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar seu filho, e faze subir ao monte Or, e despe a Arão as suas vestes, e vestirá a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. E fez pois Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sob o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. E vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava a banda sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e ele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregarmos este povo na minha mão, destruirei totalmente as tuas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma, as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do norte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que fizeste subir do Egito para que morramos neste Egito? Para que não morramos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havamos pecados, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que nos tire estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o povo mordido que para ela olhar. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e esta
e era fosse uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente metal e ficava vivo. A jornada dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se a Obete. Depois partiram de Obete e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram junto ao ribeiro de Zerebe. E dali partiram e alojaram-se no deserto, alojaram-se desde a banda de Armon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Amon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Veabe em Sufa, contra os ribeiros de Armon, e contra as correntes dos ribeiros que volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta ao povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu peço que cavamos, tu poço que cavamos os príncipes, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com seus bordões, e do deserto partiram para Matanã, e de Matana a Naaliel, e de Naaliel para Bomote, e de Bomote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passamos os teus termos. Porém Seom não deixou passar Israel pelo seu termo. Antes Seom congregou contra o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Joquede, Juboque, até aos filhos de Armon, porquanto o termo dos filhos de Armon, filhos, era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tomando da sua mão toda a terra até Armon,
pelo que dizem os que falaram em Provérbios: vinde a Esbom, edifica-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu o ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então vieram-se e subiram a caminho de Bazã, Ogué, rei de Bazã, e saiu contra eles todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o tomas, porque eu o tenho dado à tua mão, e ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram suas terras em possessão. Amém, Jesus. Bom, glória a Deus. Então, lemos aqui o livro de Números. Já vou nesse momento também já ler, né, aqui a segunda parte do dia, para que assim fique totalmente concluída aqui a leitura da palavra do Senhor. Então hoje, né, estarei lendo aqui no capítulo 15 de Atos, de 1 a 21. Atos 15, 1 a 21. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Atos 13, 14, 15, só para confirmar, 15, Atos 15, de 1 a 21. Atos 15, 1 a 21. Então vamos lá. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então alguns dos que tinham o Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, me continue comigo, Senhor, na leitura da Tua Palavra, Senhor, me ajuda a compreender a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, venha ser luz para os meus pés e lâmpadas para os meus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles
E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contudo a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas ainda tinha feito coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varãos irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma contra eles, e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós possamos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varão, irmãos, ouvi-me. Simeão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantavos-eis das minhas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sob os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, todas essas coisas. Então são conhecidas toda a eternidade, pelo que julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes para se absterem da contaminação dos ídolos, da prostituição, do sufoco e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. A cada sábado é lido nas sinagogas. Bom, amados irmãos, então é isso. Nós lemos aqui também o livro de Atos, capítulo 15, de 15:1 a 21, né? Eu vou estar finalizando a leitura da palavra do Senhor aqui agora.
E assim, se Deus quiser, amanhã, logo mais tornaremos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse momento diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Obrigado pelas bênçãos e Tuas misericórdias, Senhor, a mim e a minha família, Senhor, em nome de Jesus. Graças eu te dou, em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus.